Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer ver você aqui hoje. Nós estamos iniciando hoje a nossa campanha de missões estaduais. O que isso significa? Que todas as igrejas batistas de Minas Gerais, cada um no seu estado, né? Isso é uma campanha regional, nós estaremos voltados para o público mineiro. Todas as igrejas batistas estão vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui hoje. E nós temos aqui o testemunho da congregação, da primeira igreja batista lá em Cristais, e o trabalho missionário que está sendo feito lá. Quando eu vi esse vídeo aqui, uma coisa ficou muito clara para mim, que é a necessidade da Igreja de Jesus ser Igreja de Jesus. É aquilo que a gente tem ensinado, né? Você viu que a moça falou ali, não tinha pastor. Eu fui acolhida pelos irmãos da igreja. Eles vieram na minha casa, eles oraram comigo, eles fizeram o trabalho do discipulador, do evangelista, daquele que vai aconselhar, daquele que vai orar. Isso é muito importante para a vida de uma igreja. Isso nos trata quando nós vamos tratar das outras pessoas. Então, esse mês, nós vamos estar voltados para isso. Vamos recitar o tema. Davi, tem como colocar aí? Está lá em Atos, capítulo 18, verso de número 9. Eu não sei se você tem aquele slide, filho, da campanha que fica aqui. Normalmente, não sei se o pessoal passou para você. Se não passou, não tem problema. Para o próximo domingo, a gente vê isso aí, né? O tema é fale a toda a gente. Repete comigo. Fale a toda a gente. A divisa está aqui. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, dizendo: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pegue isso para a sua vida e para o seu coração e vamos viver um mês abençoado. Hoje nós temos caldo, rodízio de caldo aqui na igreja, coisa maravilhosa. Você pode participar disso. Se você não quiser ficar aqui, bom é que você fique. Lá em cima tem algumas irmãs que estão fazendo exposição dos seus produtos, você vai poder adquirir isso. Agora a loja, todas as lojas estão fechadas agora. O salão está desligado lá, a luz está apagada. Mas no final do culto você vai poder participar disso. Você pode participar. Olha, pastor, não posso ficar aqui na igreja, não tem problema. Custa R$ 15, você vai levar 3 desse daqui para sua casa, tá ok? Se você quiser ficar aqui, você vai pagar os mesmos R$ 15 e vai tomar caldo até você não aguentar mais ou acabar os nossos estoques, tá ok? O pessoal lá de cima pediu para avisar o seguinte: você que comprou cachorro quente, às vezes a pessoa não gosta de caldo, não é? Ela quer comprar o cachorro quente. No caso do caldo, o refrigerante é free, do cachorro quente não, tá? Então, para você ter refrigerante free, você precisa pagar R$ 3 a mais. E aí, além do cachorro quente, você vai ter o refrigerante free, tá? Outra coisa muito bacana é que nós já entregamos hoje pela cidade quase 200 quentinhas dessa aqui de caldo, né? E pretendemos talvez entregar até mais algumas, aqueles que, por acaso, conhecem alguma comunidade carente ou vão passar por lugares que tem pessoa, sobrando alguma coisa lá, a gente vai dar para essas pessoas distribuírem aí, tá bom? Para você fazer o seu trabalho diaconal, seu trabalho particular. Abre a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2. Era para eu trabalhar o tema de missões hoje, mas eu confesso a você que eu só fui lembrar disso, já estava quase dentro do avião para Porto Alegre. Então eu falei, não, agora, se eu não desligar, eu não vou tirar férias, né? Precisa desligar o negócio. Então eu vou trabalhar esse texto numa outra oportunidade. Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, eu quero agradecer de todo o coração esse privilégio de poder estar aqui nesta noite e abrir a Tua palavra e poder compartilhar com os meus irmãos. Abre a nossa mente e coração para extrairmos das Escrituras todos os nutrientes necessários para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus,
é que oramos. Amém. Hoje pela manhã eu estava falando que eu tirei 4 dias de férias, né? Fui viajar com a minha esposa, nós vivemos momentos incríveis e não tem coisa melhor na vida do que a gente viver momentos bons, né? Mas uma coisa que eu falei para ela, voltando para cá, eu tinha até gravado um vídeo, que melhor do que viver o que eu vivi essa semana foi saber que eu poderia voltar para a minha rotina e poder chegar aqui e abrir a palavra de Deus e ser útil no reino de Deus. Não tem satisfação melhor. Todo mais é consequência daquilo, resultado daquilo que nós vivemos com Deus. E mais ainda, receber a homenagem que eu recebi hoje do Ministério Infantil, que foi incrível, né? Muito bacana. Quase que eu vim com a camisa agora de noite. Eu pensei nisso, né? Mas eu falei, não, vou deixá-la aqui guardadinha para um outro momento, né? E eu agradeço muito de todo o coração. Vamos lá, queridos. Nós estamos na sequência de uma série de reflexões ou exposições, como você queira chamar, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós entramos aí, a partir do capítulo 1, verso 15, no que nós chamamos de a primeira oração que Paulo faz nessa carta. E nós falamos o sentido dessa oração, começamos a falar sobre isso. E é importante que você já entenda aqui que os versos de 1 a 10 do capítulo 2, hoje a gente está abrindo o capítulo 2, eles também fazem parte dessa oração. Você vai entender isso no decorrer da exposição. Na semana passada, nós falamos que a oração de Paulo, ela traz em si um desejo. A essência da oração de Paulo é um desejo que ele tem no seu coração. Ele deseja que as pessoas saibam. Ele deseja que aqueles crentes daquela igreja compreendam, entendam, que lhes seja revelado alguma coisa. Oriento até você, se você puder, se você não teve aqui domingo passado, você vai lá no YouTube, na página da nossa igreja e ouve o que foi explanado sobre essa sessão anterior, que é muito interessante e vai ajudar você muito no crescimento espiritual. Paulo, ele ora para que as pessoas conheçam alguma coisa, que elas saibam de alguma coisa e que elas entendam alguma coisa. E esse entendimento e esse conhecimento poderia mudar a própria vida deles, o próprio entendimento deles do Evangelho. Uma coisa muito interessante que a gente viu na semana passada é que uma coisa é quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando uma pessoa converte ao Senhor, ela é como uma criança. Por isso que Pedro vai dizer lá em uma das suas cartas que nós devemos desejar o leite, aquele primeiros passos, aquela primeira papinha da vida cristã, porque nós, quando nascemos de novo, nós somos como crianças. A gente não sabe absolutamente nada do Evangelho, a gente não sabe nada da palavra de Deus e a gente sabe muito pouco dos mistérios de Deus, os mistérios mais profundos revelados nas Escrituras Sagradas. E Paulo, ele entendia que aquela igreja era uma igreja onde muitas pessoas haviam já entregue o seu coração nas mãos do Senhor, mas elas precisavam saber de mais algumas coisas. Elas precisavam compreender a essência do Evangelho. Então, Paulo está orando aí no começo, na sessão passada, ele ora por 3 pontos importantes na vida dessas pessoas. Primeiro, que eles precisavam entender o chamado que eles tiveram para a esperança. Ou seja, eles precisavam compreender que a vida era difícil para todo mundo e que as pessoas passariam por várias dificuldades nas suas vidas, mas que os seus olhos deveriam estar acima dessas tempestades, com a esperança no coração que eles foram chamados para crer em Cristo Jesus e também para confiar em Cristo Jesus, que Jesus estava no controle de todas as coisas. Ele ora também para que eles entendam que a vida deles não seria uma constância, não seria uma representação, o presente, o futuro deles, melhor dizendo assim, não seria necessariamente a continuidade daquilo que eles estavam vivendo naquela época. Então Paulo ora para que eles entendam que eles têm uma herança em Cristo Jesus. E depois Paulo ora também para que eles compreendam a grandeza do poder de Deus que torna essa herança possível, que chamou eles das trevas para a sua maravilhosa luz e que vai sustentá-los até o dia em que eles
de fato, herdarão as coisas que Deus tem para eles. E para falar da grandeza do poder de Deus, Paulo fala, olha, Deus usou desse poder para ressuscitar Jesus dos mortos, Deus usou esse poder para entronizar Jesus sobre todo o mal e também para colocar Jesus como cabeça da igreja. Então Paulo estava dizendo, olha, esse mesmo poder que Deus exerceu em Jesus Cristo, ele vai exercer sobre a vida do crente quando ele chama, quando ele sustenta e quando ele garante a eternidade em Cristo Jesus. A oração de Paulo se estende agora no seguinte sentido. Ela vai do verso 1 ao verso 10. A gente só leu 3, porque nós só vamos trabalhar esses 3 versos hoje, tá? Mas ela se estende. E agora Paulo ora para que aqueles crentes e nós também, para que eles saibam que o mesmo poder que operou sobre Jesus Cristo é o mesmo poder que vai operar sobre a vida do ser humano pecador para salvá-lo, para chamar ele, para salvar em Cristo Jesus, e é o mesmo poder que vai inserir esse sujeito salvo numa nova família, num novo estilo de vida. Então ele vai separar essa seção de 1 a 10 em 2 partes. A primeira delas, que nós acabamos de ler aqui agora, ele vai falar da deplorável condição da humanidade. Ele vai mostrar o lado negativo da coisa. Ele vai mostrar o problema para nós. E a grande verdade é que, Paulo faz isso também lá em Romanos, a grande verdade é que muita gente só vai entender a necessidade de Cristo na sua vida se entender o problema. Se você não compreende o problema, dificilmente você vai aceitar a solução. É por essa razão que talvez que Jesus tenha dito a muitos fariseus, eu não vim para as pessoas que entendem que não são doentes. Eu vim para aqueles que compreendem a sua própria doença. Não é? E aí ele vai dividir então, no primeiro momento ele vai falar da deplorável condição do ser humano e no segundo momento que a gente vai trabalhar na próxima sessão, ele vai falar da misericórdia e da graça de Deus derramada sobre esse ser humano pecador. Então ele vai abrir o verso 1 aí dizendo o seguinte, o Davi vai colocar, já está aí para nós, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veja bem, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é a abrangência dessa condição que Paulo diz que as pessoas estavam. Paulo não está falando de um segmento ou de um grupo da sociedade. Olha, essas pessoas estavam mortas em transgressões e pecados. Olha, tem uma tribo ali indígena, aquelas pessoas estão mortas em transgressões e pecados. Ou tem uma sociedade, um país, onde aquelas pessoas, devido ao comportamento deles, estão mortos em suas transgressões e pecados. Ele não está se referindo a uma determinada sociedade ou grupo. Quando ele diz vocês, ele está se referindo ao estado de todas as pessoas em todos os lugares. Esse é o quadro de qualquer ser humano em qualquer lugar sem Deus. É o quadro que Paulo está narrando aí. Essa fala de Paulo é um resumo, inclusive, dos 3 primeiros capítulos de Romanos que nós trabalhamos aqui nessa igreja tão exaustivamente aos domingos de manhã. Nós falamos muito da carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 3 foi um capítulo que, se eu não me engano, nós expusemos ele, os 3 primeiros capítulos, 2 vezes aqui da igreja. Uma em forma de mensagem e outra em forma de escola bíblica dominical. O que Paulo está dizendo aqui é um resumo daqueles 3 capítulos que fala sobre a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. E nesses 3 primeiros versículos dessa carta aos Efésios, aí no capítulo 2, Paulo vai falar de 3 verdades terríveis sobre o homem sem Cristo. Primeiro deles, Paulo vai dizer que o homem sem Cristo, ele está morto. As palavras iniciais aí do verso 1 é um diagnóstico da humanidade sem Cristo. Por isso ele vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Como Paulo está se dirigindo a uma igreja, e a gente viu isso na semana passada, e lá na primeira vez que nós abrimos essa carta, ele está se dirigindo a uma igreja e ele entende que essas pessoas receberam e acolheram o evangelho da graça, ele vai usar o verbo aí no passado. Vocês estavam.
Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Morto aqui não é um sentido figurado. Morto aqui não é como aquela parábola do filho pródigo, que o filho sai de casa e ele vai viver dissolutamente, e o pai então diz assim, quando ele volta para casa, para justificar a festa que ele dá, não é? Porque o irmão estava em casa, nunca saiu de casa, teoricamente nunca havia se desviado, então ele olha a alegria do pai vendo esse desviado voltar e ele se aborrece dentro de si e cobra o pai, né? Poxa, não é possível, né? E como é que é isso? Então o pai diz assim, olha, esse meu filho estava morto e agora reviveu. É um sentido figurado da linguagem do morto, mas não é o que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui é da real condição da humanidade. Sem Cristo, nós estamos mortos. Lá em 1 João capítulo 5, verso 12, um texto que nós estudamos e expusemos exaustivamente, detalhadamente aqui na igreja, às quintas-feiras, o apóstolo João, ele diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Morto é a condição que Paulo traz aqui do sujeito. Transgressões e pecados, quando ele diz aí no verso 1 do capítulo 2, que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, morto é a condição. Transgressão e pecado diz do que originou essa morte. O que está matando essas pessoas? E essas duas palavras, transgressões e pecados, elas são escolhidas por Paulo com muita peculiaridade, com muito cuidado, para mostrar aos Efésios, e consequentemente a nós, a gravidade da condição humana. Então, em algumas traduções vão falar que vocês estavam mortos em suas transgressões, outras vão dizer vocês estavam mortos em seus delitos. A palavra que está por trás, a palavra original, a qual Paulo usou, que está por trás dessas duas traduções, ela diz de uma pessoa que rompe um limite consciente, um limite conhecido. Você está vindo na rua com um carro, você viu o sinal ficar amarelo, ele ficou vermelho, você sabe que aquele sinal é para você parar, ali está o limite, é um limite conhecido para toda a sociedade, e o sujeito rompe aquele limite. Isso nos faz pensar sobre o que mais ou menos aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus pôs limites ao ser humano. Você pode brincar do que você quiser aqui dentro. Você pode curtir a Eva de boa, e a Eva pode curtir o Adão de boa. Pode pegar os animais, subir no cavalo, brincar à vontade. Menos daquela árvore ali. Não coma daquela árvore. Ali está o limite. E por que Deus pôs aquela árvore ali? Justamente porque você é livre. E Deus não quer pessoas prisioneiras, nem pela consciência, nem pela vontade, nem pela ganância, nem pelo medo. É livre escolha de estar com Deus. E o homem então rompe esse limite estabelecido. É essa palavra mais ou menos que Paulo está trazendo para nós aqui. A ideia de transgressão e delito que causa morte espiritual é como se Paulo estivesse dizendo, a humanidade sem Deus e sem Cristo, ela vai transgredindo os limites estabelecidos pelo próprio Deus na sua palavra. Mas ele completa e ele traz uma outra palavra ainda pesada. Ele diz, não é só nas transgressões e delitos. Esse ser humano sem Cristo, que está morto em suas transgressões, também está morto em seus pecados. E o significado da palavra que Paulo usa aí, ela diz basicamente daquela ideia que se tem do conceito de pecado, que é errar o alvo. Ao romper com a lei de Deus, o homem então deixa de atingir aquele padrão que Deus estabeleceu para ele. O pecado é justamente isso, a desconfiguração dos padrões que Deus tem para nós. São duas palavras pesadas que Paulo usa. E quando nós juntamos essas duas palavras, é como se Paulo estivesse dizendo que o homem sem Cristo, ele é um rebelde, um fracassado diante de Deus, uma pessoa alheia à vida com Deus. Isso aqui que Paulo fala, ele vai voltar a tocar nesse assunto no capítulo 4, no verso 18, que o Davi vai colocar ali para a gente. Ele vai voltar a falar
desse ser humano distante da vida com Deus. Olha o que ele diz: eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão separados da vida com Deus por causa da ignorância em que estão e devido ao endurecimento do seu coração. É o mesmo conceito aqui, alheio da vida com Deus. Estar alheio da vida com Deus é a própria morte espiritual. É disso que Paulo está falando no capítulo 2, no verso 1. É como aquela fala lá de Isaías, capítulo 59, verso 2, mas as suas maldades, disse Isaías, se referindo ao povo de Israel, elas separam vocês do Deus de vocês, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não ouve vocês. É como se Isaías estivesse dizendo: olha, vocês estão vivendo alheios à vida com Deus. Essa declaração, gente, presta atenção, muitas vezes gera polêmica. O que dizer de pessoas que estão bem de vida e na vida? O que dizer de pessoas que estão bem de saúde, estão felizes, estão contentes com aquilo que têm e como vivem? Você pegar casos igual você viu aqui em Cristais, onde a pessoa está num momento de fragilidade, e às vezes você pensa: poxa, eu vou entrar com o evangelho ali, vai ficar legal, a pessoa vai aceitar Cristo, como aconteceu, e ela vai ser confortada, e isso é verdade. Jesus conforta o coração, Jesus traz uma nova perspectiva sobre a vida para nós. Mas e quanto aquelas pessoas que estão bem de vida? Estão bem na vida, elas estão vivendo felizes, elas não têm do que reclamar, está tudo dando certo. Dizer para essas pessoas que elas estão mortas em seus pecados e transgressões é quase uma ofensa. Mas a verdade é que isso não tem a ver com o corpo, isso não tem a ver com o emprego, isso não tem a ver com o bem-estar, isso não tem a ver com a saúde, isso tem a ver com a alma. É por isso que Jesus vai dizer: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso foi discussão de escola bíblica aqui nessa sala hoje. O Rodrigo trouxe esse texto, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, tudo está dando certo, tudo está sob controle na sua vida, tudo está direitinho, mas a sua alma está nessa condição de morto. A primeira declaração de Paulo diz do estado do homem sem Cristo: ele está morto. A segunda declaração de Paulo aqui nesse texto, para mostrar o estado da humanidade, é que o homem sem Cristo ele está escravizado. Olha o que ele diz aí no verso 2. Eu vou pegar a sequência do verso 1 para não ficar muito quebrado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver. Olha só, nos quais vocês costumavam viver, ou seja, era um modo de vida. Então, além de mortos em delitos e pecados, Paulo diz que eles, antes de Cristo, em suas vidas, eles tinham um modo de viver. Eles viviam nesses delitos e pecados. Eles sentiam prazer de fazer aquilo. Eles gostavam daquele tipo de vida. Você sabia, vou dizer uma coisa para você, eu já lidei com esse caso várias vezes, que muitas pessoas, elas têm dificuldade de se aproximar de Jesus, ou até mesmo de aceitar um convite para vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, porque ela não quer abandonar o seu pecado. Sabe por quê, irmãos? O pecado não é tão ruim como você pensa. Ruim são as consequências do pecado. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Verdade ou não é, queridos? Não é? Para alguns o pecado é prazeroso, é gostoso, traz prazer, traz uma coisa legal para a vida deles. As consequências do pecado é que ninguém quer. Então, a ideia aqui da construção desse texto é que sem Cristo o ser humano ele está numa condição de escravatura que os faz viver em conformidade com alguém ou com alguma coisa. Por isso que Paulo está dizendo aí, olha, vocês costumavam a viver de acordo com isso. A pergunta aqui a ser respondida é, o que faz com que essas pessoas andem em seus pecados e delitos? Quais são as instâncias, quais são as forças, quais são os poderes que alimentam esses pecados e esses delitos e escraviza esse ser humano sem Cristo? E Paulo vai falar de 3 influências que controlam e dirigem a vida do homem sem Cristo. A primeira delas está aí ainda no verso 2, quando ele diz assim, nos quais vocês costumavam viver quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. Essa é a primeira influência
poderosa que Paulo vai destacar aqui como uma força poderosa de influência no mundo que escraviza o homem sem Cristo. O primeiro cativeiro tem a ver com os valores sociais. Valores que estão alheios a Deus, que estão contrários à palavra de Deus. Eles estão divorciados da vontade de Deus para a humanidade. Deus tem uma perspectiva para com a humanidade. O Deus da Bíblia não é um Deus ruim. Ele ama as pessoas. O Deus da Bíblia projetou um mundo agradável para nós. Um lugar de respeito, um lugar de crescimento, um lugar de vida. Mas quando o pecado entra e distorce isso, esses valores sociais passam a estar alheios à vontade de Deus. Vou citar alguns exemplos para vocês de forças que influenciam, que nós podemos colocar aqui como a ordem desse mundo. Primeiro deles, a gente pode falar da expressão política pelo mundo. Preste atenção, não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, tá? Você já deve ter observado como os valores de um mundo sem Deus são usados por parte de pessoas que estão no poder, e eles usam mal o seu poder, o seu direito de governar, eles usam isso de uma forma distorcida para com a própria sociedade. É aqui que nós vemos o descaso com as pessoas. É aqui que a gente vê a desumanização, a perpetuação da fome, da miséria, da doença. Às vezes é estarrecedor você ver países onde você tem um ditador milionário. Você deve ter visto aqui no Brasil que foi preso o filho de um ditador africano, a coleção de relógios caros que o cara tinha, a coleção de carros caros que o camarada tinha, e você vai lá no país dele, o povo na miséria, na fome, escravos daquela condição. É aqui que você vê isso. Em todos os lugares do mundo nós observamos catatônicos a falência da sociedade humana, o mundo sendo escravizado por governantes. A amoralidade, você vai ver um verdadeiro repúdio aos absolutos divinos. A lei moral de Deus, aquilo que a Bíblia expressa como padrão de vida, não interessa à humanidade sem Cristo. E o povo vai vivendo de qualquer jeito. Você vê isso no materialismo que tem na sociedade hoje. As pessoas valorizam o consumo. É o que você tem, não o que você é. O que vale é o que você tem. Você vê isso nas injustiças sociais, na discriminação, na pobreza, no racismo, na escravidão da cultura, a mídia ditando as regras do que é aceitável, do que é bom e do que é usável. Quem dita as regras hoje é quem? A mídia. Então, se lá na televisão está dizendo que aquela roupa é legal, então você começa a aceitar aquilo como legal. Se lá de uma hora para outra falar para você, olha, isso aqui não é legal, comer isso não é legal, ser desse jeito não é legal, isso vai escravizando as pessoas, elas passam a se vestir, elas passam a se comportar, elas passam a definir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, não a partir de uma perspectiva divina do seu Criador, mas a partir de uma perspectiva de uma mídia corrompida que vai dizendo para você como você tem que ser, o que você tem que comer, o que é um estilo de vida, o que é uma boa aparência, vai dizendo e ditando para você como as coisas são. Então esse é o primeiro ponto que Paulo vai dizer, né? Existem influências poderosas e a primeira delas ele vai dizer que é transgressões e pecados. Depois ele vai dizer que o homem sem Cristo está escravizado e a primeira escravatura é pela ordem deste mundo, que são valores distorcidos. A segunda escravatura ele vai dizer aí o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja bem, não é só o mundo que Paulo vai dizer. A segunda influência é do próprio Satanás, que muitas vezes é tratado pelas pessoas de forma impessoal. Presta atenção, a gente fala muito, quando a gente vai falar de teologia e vai ensinar sobre Deus, a gente fala assim, gente, Deus é um ser pessoal. A segunda pessoa da Trindade é um ser pessoal. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia. As pessoas não vão na igreja e na igreja tem uma tomada que elas colocam o dedo e sai de lá cheia do Espírito Santo. Não é assim. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que sente, uma pessoa que participa da história da igreja, que está junto da igreja. Satanás também é uma pessoa. Satanás também é um ser inteligente.
e inteligências demoníacas também atuam na humanidade. E esses seres, segundo Paulo, atuam justamente nesse mundo, escravizando e fazendo com que as pessoas sem Cristo estejam sempre presas em suas mãos. Presta atenção numa coisa, o que é ser livre? No senso comum, ser livre é fazer o que se quer fazer, é ser o que se quer ser. A verdade é que ser livre é ter condições em Cristo de não fazer o que o diabo diz que nós devemos fazer e ser. Isso é ser livre. Ser livre não é eu ser do jeito que eu quero. Ser livre é eu ter condição em Cristo Jesus, a partir da palavra de Deus, em não ser e não fazer aquilo que essas forças e essas influências dizem que eu devo ser e que eu devo fazer. Tem algo muito interessante aqui nas palavras de Paulo, vou passar isso para você. Paulo usa palavras aqui, ele usa uma palavra se referindo a Deus e ao diabo, para você entender o que são essas forças que ele está falando aqui. Lá no capítulo 1, no verso 19 e 20, que o Davi vai colocar para nós aí, olha só o texto, o que diz. Ele diz assim, ó, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Presta atenção, a atuação da sua poderosa força, tá? E aí bota o 20. Esse poder, ele exerceu essa força em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo ele assentar à direita nas regiões celestiais. Tá certo? Essa palavra exerceu e a palavra no verso de 9, essa palavra que ele chama de atuação, essas duas palavras no original são as mesmas palavras, que diz de uma força sobre-humana. É como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, Deus exerceu uma força sobre-humana para ressuscitar Jesus dos mortos, para colocar Jesus assentado nas regiões celestiais e para fazer Jesus o Senhor da igreja. Foi uma força sobrenatural. Essa mesma força Deus usa para chamar você das trevas para sua maravilhosa luz, para manter você no reino dele e para garantir que aqueles que aceitaram Cristo como Senhor herdarão a vida eterna e as gloriosas heranças de Deus. É a mesma força. Deus exerceu uma força sobre-humana. Agora olha o capítulo 2, verso 2. Nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando. A palavra atuando é a mesma que Paulo usou para mostrar o poder de Deus. Sabe o que Paulo está ensinando para nós aqui? O poder de Deus ele não é igual ao poder de Satanás. Mas para escravizar a humanidade, Satanás usa um poder sobre-humano com o qual você não tem condições de lutar. Ele usa uma força e um poder extraordinário de influência e de exercício sobre a vida das pessoas que elas não têm condições de lidar com esse poder. Esse poder, ela só pode ser liberta desse poder quando alguém mais forte do que Satanás, um poder maior do que ele, pode libertá-lo daquele lugar. E só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode nos libertar. Você pode vir para a igreja diversas vezes, ouvir mensagem, você pode buscar de tudo que existe, mas você não consegue. Tem uma coisa que te prende, eu não sei se você já sentiu isso. Quantas vezes eu estava no banco da igreja e o pastor pregava e ele no final fazia um apelo e eu falava, é agora, eu vou, e a minha mão parecia que pesava 10 quilos e eu não conseguia tomar aquela decisão e de repente vinha na minha cabeça um mundo de coisas. Como é que eu vou deixar isso? Como é que eu vou viver assim? Isso aí não tem nada a ver comigo e tal. Eram forças poderosas atuando. Só Cristo pode quebrar isso, mais ninguém. O homem é escravizado pelo mundo, segundo Paulo, o homem é escravizado por Satanás, mas ele é escravizado por ele mesmo também. Por isso que ele vai dizer aí no verso de número 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo os desejos da nossa carne. Não é só o mundo. Não é só Satanás, é a gente também. Os nossos desejos são escravizadores. Existem desejos naturais que são presentes de Deus para nós. Você quer ver uma coisa? Quem é que gosta de dormir aí, amém? Você gosta de dormir? Eu também.
Eu gosto muito de dormir. Gosto de dormir ao lado da minha esposa e acordar ao lado dela. Meu não, irmã? É muito bom dormir. Mas quando isso se torna preguiça, vira pecado. Desejo é bom. Mas quando ele é mal usado, não é? Quando isso aí começa a tomar forma errada, vira preguiça. E preguiça já é pecado. O sexo é um presente de Deus para nós, mas quando usado de forma errada, vira imoralidade. Comer é maravilhoso. Eu gosto muito de comer. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer em rodízio. Eu gosto de ir em rodízio. A gente gosta muito de comida japonesa lá em casa. E eu falo para ela, não adianta ficar pegando esses combozinhos mequetrefe. Principalmente porque eu tenho um adolescente dentro de casa. Então não rola, não, Davizão. A gente gosta de rodízio, né? Mas quando comer é usado de forma errada, vira glutonaria. Olha como desejos bons podem se tornar ruins. São exemplos aqui descontraídos que eu estou tentando demonstrar para você que aquilo que é bom pode se tornar ruim quando o pecado está presente. O grande problema está no egocentrismo, que nos escraviza e nos leva a uma construção de vida em torno da busca do prazer e da satisfação pessoal. E até para buscar a Deus, eu busco por aquilo que Ele me dá. Ou eu busco a Deus para que Ele não tire de mim aquilo que Ele já me deu. Então é aquela coisa do medo escravizador. Infelizmente, os bons desejos que Deus nos deu, eles estão corrompidos pelo pecado. Nós elaboramos conscientemente formas distorcidas de busca do prazer. E todas as vezes que esse egocentrismo ele coloca a cara para fora, os desejos da carne estão presentes. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse segundo ponto da escravização é que o mundo sem Cristo é um mundo escravizado. Por fora, pela cultura secular, por dentro, pelo seu próprio egocentrismo e por Satanás com influências malignas que atua tanto num lado quanto do outro, tornando a humanidade escrava. Veja bem o que Paulo está fazendo aqui, gente. Ele está levantando a problemática do mundo, ele está mostrando por que as pessoas são como são, para depois ele falar da maravilhosa graça de Deus. O resultado disso está aí no verso 3 ainda, no finalzinho do verso 3, ele diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, dando a ideia de que é uma coisa realmente esquematizada, não é uma coisa passiva totalmente, o sujeito quer ser daquele jeito, ele quer fazer daquele jeito, e agora ele vai dizer como os outros, é o resultado dessa vida de escravo, como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Essa é uma das afirmações mais dramáticas que a Bíblia faz do ser humano. Muitas pessoas questionam, outras se recusam a dar atenção, e outras nem sabem o que isso significa. Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que o homem sem Cristo, ele está condenado. Jesus disse lá em João, capítulo 11, versos 25 e 26, ele diz o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta Jesus. Olha só, como Jesus está fazendo uma divisão aqui. No mesmo evangelho de João, só que no capítulo 3, verso 18, Jesus disse assim, quem nele crê, no Filho, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa crença do qual Jesus está falando não é uma concepção mental e cognitiva da existência do Jesus histórico, mas é quando nós reconhecemos que Jesus realmente é o único que pode nos libertar desse pecado escravizador. E Paulo agora afirma que, como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Ele está escrevendo a uma igreja, e ele pressupõe que as pessoas são salvas, mas ele está retratando um mundo sem Cristo.
Essa ideia de ira de Deus aí que você vê, a ira de Deus não é uma mudança do humor divino. Deus hoje acordou com o pé de esquerdo e de repente ele ficou chateado e ele olha para o mundo e pensa assim, ó, tem um pessoal meio esquisito que não leva em consideração nada e tal, estou aborrecido com essas pessoas. Não é isso. Não é uma ira vingativa, um sentimento de vingança de Deus contra a desobediência. Também não é isso. Ira de Deus é a justa retribuição de Deus à rebeldia do homem. Deus é santo e a única resposta ao pecado é o derramamento da sua ira. E essa rebeldia que é alvo da ira de Deus não tem a ver com o que você faz, mas com o que você é, um pecador por natureza. Isso não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com que você, se você é gente boa, se você é uma pessoa trabalhadora, se você é uma pessoa do bem. Quantas pessoas eu lido no decorrer do meu dia, da minha vida, né? Agora mesmo nessa viagem, a gente ouvindo lá o rapaz que levou a gente e tal, e naquela troca de ideia, e né, eu gosto da minha família, eu saio com a minha família, está tudo bem. Eu tenho, outros falam, eu tenho a minha fé, eu creio em Jesus lá na minha casa. Tudo, eu sou uma pessoa do bem, do amor, está tudo certo. Não, não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma natureza. Por isso que Paulo vai dizer aí no finalzinho do verso 3, todos nós andávamos desse jeito, seguindo os nossos desejos, e como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Não tem a ver com o meu comportamento, não tem a ver com as coisas que eu faço, tem a ver com algo que parece que está em mim, do qual eu não consigo me livrar, não é tão simples assim. Eu preciso de Jesus Cristo. Não é culpa de Adão, a culpa é nossa. Todos nós estávamos lá representados em Adão. A culpa não é dele, é do ser humano. Nós somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Morte, escravidão e condenação. Esse é o quadro do ser humano sem Cristo que Paulo vai apresentar aqui para nós, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios. Como é que a gente conclui isso? Como é que a gente fecha esses 3 versículos? Paulo retratou aqui o estado doentio do mundo e apresentou a causa dessa doença, os seus delitos e os seus pecados. Muitas pessoas não dão atenção à causa do problema, por isso investem em soluções paliativas e só atingem os sintomas. A causa é outra. Você às vezes vai lidar com uma pessoa e o problema é droga. E a gente fala, poxa, tem o AA, o Narcóticos Anônimos, você vai visitar um profissional e aquilo ali vai ajudar, a pessoa melhora. Alguma coisa muda na vida dela. Mas você só está mexendo com o sintoma. A causa é muito mais profunda. Paulo vai dizer delitos e pecados. Eu louvo a Deus porque Paulo escreveu os versos de 4 a 10. Imagina se parasse aqui. Imagina uma notícia dessa, tudo que eu falei para você aqui hoje. Talvez você entrou aqui com aquele pensamento assim, puxa vida, eu queria sair de lá hoje mais leve. Eu queria sair de lá hoje mais preenchido, né, espiritualmente. E o que Paulo disse nos 3 primeiros versículos é uma coisa horrorosa. Mas é a verdade bíblica. Esse é o retrato da humanidade. Agora, olha os versos de 4 a 10, que a gente só vai falar deles semana que vem. Todavia, porém, né, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Presta atenção no verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Por que não vem de você? Porque na condição de escravo do pecado, não tem a ver com o que você faz. É a natureza. Não tem nada que você faça. Você pode decidir hoje ser a melhor pessoa do mundo.
Você pode chegar aqui em cima na cozinha aqui hoje e falar assim: irmã, é o seguinte, quanto que é o rodízio aí? Ah, é tanto, ó, vou dar tanto aqui, vou travar essa sopa, ninguém vai comer mais nada aqui, e nós vamos dar isso para todos os pobres da cidade. Não vai mudar nada. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você é, tem a ver com a sua alma. Por isso que ele vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é por obras, não é por aquilo que você faz, para que ninguém se glorie, diz o texto. Ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, passamos a fazer boas obras, não para alcançar a misericórdia de Deus, mas porque alcançamos essa misericórdia. A gente vai ver isso semana que vem. Graças a Deus que ele escreveu esses versículos, pois eles dizem sobre a misericórdia e a graça de Deus sobre nós, e o que nós podemos ser em Cristo Jesus. A única solução para o mundo é Cristo. A gente pode fazer o que quiser, e é bom que faça, mas a solução é Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos, né? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. E eu quero desafiar você a voltar no próximo domingo, para a gente trabalhar a segunda parte do texto. Senão você vai sair daqui só com a parte feia do texto, né? E domingo que vem é a parte gostosa, é a parte bacana, é a parte da graça de Deus derramada sobre a humanidade. Vamos adorar o nosso Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pai, nós louvamos o teu nome. E louvamos, ó Deus, primeiro porque olhamos o estado tétrico da humanidade. O que seríamos de nós sem o Senhor Jesus Cristo? Estaríamos perdidos, sem condições nenhuma de nos libertarmos de tão grande escravatura. Nós louvamos ao Senhor porque em Cristo qualquer ser humano pode ser liberto. Por isso eu peço a Deus que o Senhor aplique essa palavra aos corações aqui presentes. E se há alguém aqui nesta noite que tem vivido, ó Deus, debaixo dessa escravidão, a escravidão da cultura, a escravidão social, a escravidão espiritual, nós pedimos em nome de Jesus que essa noite seja uma noite de libertação e que Cristo esteja sendo exaltado no coração dessas pessoas. Abra corações e mentes aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Que Deus abençoe a sua vida.